Você provavelmente já viu essa planta, talvez na beira de um quintal, numa praça, na casa de alguém mais velho. Uma folha grande, verde escura, bonita até, e passou reto. Sabe por quê? Porque ninguém te contou o que ela realmente é. Essa planta se chama taioba. Ela é extremamente produtiva, rica em nutrientes, entregando uma quantidade impressionante de alimento por metro quadrado. Muitas vezes mais do que várias hortaliças comuns que você compra no mercado e na feira. Cresce em sombra, se multiplica sozinha, se adapta bem a diferentes condições e quase ninguém planta. Fica até o final desse vídeo, porque eu garanto que depois você vai olhar para ela de um jeito completamente diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando você pensa em montar uma horta ou viver de forma mais autossuficiente, quais plantas passam pela sua cabeça? Um tomate, um alface, cenoura, couve, talvez um pé de limão, e tá tudo bem. São plantas ótimas, excelentes, mas elas têm um problema em comum que ninguém fala. São exigentes. O tomate precisa de sol pleno, rega certinha, adubação constante, fica suscetível à praga, tem prazo de colheita curto. O alface murcha no calor. A cenoura exige um solo solto e profundo. Ou seja, você gasta tempo, espaço e energia em plantas que te dão uma janela pequena de colheita e trabalho do início ao fim. E enquanto isso, existe uma planta que cresce num cantinho esquecido do quintal, debaixo de uma árvore onde nada mais cresce, em solo que você não preparou, sem que você regue toda semana, que entrega folhas novas de forma quase contínua o ano inteiro. Essa planta é a taioba. E o que me deixa impressionado não é só o que ela oferece, é que durante décadas ela foi chamada de mato, tratada como erva daninha, arrancada e jogada fora por pessoas que não sabiam que estavam descartando uma das hortaliças mais nutritivas e versáteis que temos no Brasil. E por que isso aconteceu? Porque o conhecimento sobre ela ficou guardado nas cozinhas de Minas Gerais, nas memórias de avós, nos quintais de quem aprendeu com os mais velhos. Nunca entrou no supermercado, nunca ganhou marketing, e aí virou invisível. Mas hoje isso muda, pelo menos para você. Tá, mas o que é a taioba de verdade? A taioba, o seu nome científico é Xanthosoma sagitifolium. Eu acho que eu pronunciei certo, mas ela é uma planta da família das Araceias, a mesma família do inhame. Ela é originária da América tropical e foi cultivada por anos por povos indígenas, há milhares de anos como fonte primária de alimentação. No Brasil, ela ficou mais conhecida na culinária mineira, onde é refogada no alho e no azeite e servida como se fosse couve. Mas pouquíssimas pessoas sabem que a taioba vai muito além da folha refogada. Ela tem 3 partes completamente aproveitáveis: a folha, o talo e o rizoma, que é a parte que fica na terra, parecida com uma batata. Cada uma delas tem um uso diferente e juntas elas fazem desta planta um sistema completo de alimentação dentro do seu quintal. Mas atenção aqui, porque esse é o ponto mais importante deste vídeo. Existe a taioba mansa, que é uma maravilha nutricional, e existe a taioba brava, que é tóxica e não deve ser comida de jeito nenhum. Além disso, existem outras plantas da mesma família que podem ser facilmente confundidas com a taioba. Por isso, a identificação correta é essencial. E como diferenciar? Existem algumas características que ajudam bastante. A primeira e mais importante: olha bem de perto a folha da taioba mansa. Ela tem uma linha que corre toda a borda da folha, como se fosse uma costura. Se não tiver essa linha contínua, desconfie. Segundo, o formato da folha da taioba mansa é diferente das outras espécies. Ela é aberta até o talo, criando um desenho que lembra um coração ou uma flecha. Terceiro, as nervuras da folha da taioba mansa são de uma cor verde mais clara ou amarelada, em contraste com o restante da folha, que é bem esverdeada. E quarto, o talo da espécie comestível costuma ser bem verdinho, enquanto as outras variedades das não comestíveis e tóxicas são de coloração arroxeada. Lembre bem disso.
E se depois de você olhar todas essas características, você ainda assim estiver em dúvida, não consuma. Preze sempre pela sua saúde e bem-estar. Agora, o valor nutricional que ninguém comenta. E aqui começa a parte que eu acho mais impressionante. A folha da taioba é uma das hortaliças mais ricas em nutrientes da flora brasileira. Olha só o que ela contém: ferro em quantidade comparável ao espinafre e às vezes superior. Isso é especialmente importante para quem quer reduzir ou eliminar carne da dieta sem criar deficiência nutricional. Cálcio, sim, uma folha possui cálcio para fortalecer o osso, ajudar na contração muscular e regular a pressão arterial. Vitamina A, responsável pela saúde dos olhos, da pele e do sistema imunológico. A taioba é uma das fontes vegetais mais ricas em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, vitamina C e antioxidante. Fortalece a imunidade e ajuda na absorção do próprio ferro da planta. Ela contribui de forma séria para a ingestão proteica diária. Possui fibras, muita fibra, que ajuda a regular o intestino, controlar a glicemia, dá uma sensação de saciedade. E tem várias pessoas por aí comprando suplemento vitamínico que custa R$80 por mês, que muitas vezes não chegam perto da variedade de nutrientes que essa planta oferece. E ela cresce no fundo do quintal, sem você pedir. Agora vamos ver como plantar e por que é quase impossível errar. Sabe por quê? A taioba não é exigente. Ela cresce em sol pleno, mas também em meia sombra e até em sombra. Isso significa que você pode plantar ela naquele cantinho do quintal onde o sol quase não bate. Ela vai prosperar onde outras plantas morreriam. Ela não precisa de solo preparado, mas é claro, se você plantar ela em um lugar que receba a água da chuva ou perto de uma área úmida, e colocar um pouco de esterco curtido de vez em quando, ela vai te dar folhas gigantes, maiores que sua cabeça. É a natureza retribuindo o cuidado em forma de alimento. Para plantar, você não precisa de semente. Você pega um pedaço do rizoma, aquela parte que fica subterrânea, e enterra a uns 10 centímetros de profundidade. Em poucas semanas, as primeiras folhas vão aparecer. E aqui vem uma das coisas que eu acho mais fantásticas nela. Ela se replica. Com o tempo, a planta vai gerando novos rizomas ao redor dela. Você pode dividir esses rizomas e plantar em outros pontos. Uma única muda, com o tempo, pode se tornar dezenas. Ou seja, você investe uma única vez, ou melhor, às vezes nem precisa comprar. Como muita gente ainda trata ela como mato, se você pedir um pedaço do rizoma para um vizinho ou um amigo, a pessoa provavelmente vai te dar com o maior prazer. A partir daí, se você cuidar direitinho, terá taioba para o resto da sua vida. Aprendemos como plantar? Agora deixa eu te mostrar o que dá para fazer com cada parte da planta. A folha é a parte mais fácil. Você colhe as folhas mais novas, lava bem e refoga do mesmo jeito que faria com uma couve ou um espinafre. Alho, azeite, sal, simples assim. Fica com um sabor levemente adocicado. A textura que lembra o espinafre, muito diferente da couve tradicional. Em Minas Gerais, é um prato que parece no almoço do dia a dia há gerações. Agora, um alerta importante. A taioba crua tem cristais de oxalato de cálcio, que podem causar ardência na garganta. Por isso, o cozimento, seja refogando ou escaldando, é fundamental, porque ele neutraliza esses efeitos irritantes e torna o consumo seguro. Então, nunca tente comê-la crua, a não ser que queira ficar com uma coceirinha na garganta. O talo, aquela haste grossa entre a raiz e a folha, também é comestível. Pode ser picado e refogado, usado em sopas ou ensopado com outros legumes. Tem uma textura interessante, um pouco mais firme que as folhas, e absorve bem o tempero. O rizoma funciona de forma muito semelhante à batata na cozinha. Você pode cozinhar na água e sal, assar, fazer um purê cremoso ou até fritar, como mandioquinha.
É uma fonte de carboidrato de alta qualidade, cheia de energia que permite que você tenha uma refeição completa, vinda direta da terra, sem depender de nada do mercado. Pensa na dimensão disso. Uma única planta te oferece vegetal folhoso, haste comestível e tubérculo amiláceo. É como ter couve, vagem e batata no único pé. Com certeza, quando eu tiver o meu sítio, a taioba vai ser uma das primeiras plantas que eu vou estabelecer. E por um motivo muito claro. Ela vai estar lá, me dando folha enquanto eu preparo o solo para outras culturas. Ela vai ocupar os cantos da sombra, onde nada mais vai crescer. Vai garantir uma fonte de verdura fresca, mesmo nos meses em que outras hortaliças falham. E vai bem dizer se multiplicar sozinha, enquanto eu cuido do resto. Isso é que eu chamo de planta de base. Ela não é a estrela da horta, mas ela segura as pontas quando tudo mais precisa de atenção. E se você está pensando em ter uma horta, um quintal produtivo ou um sítio autossuficiente como eu, coloca a taioba na lista. Ela vai ser uma das plantas que mais vai te surpreender pela simplicidade e pela entrega. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia a taioba? Já comeu alguma vez? Ou foi a primeira vez que ouviu falar? Porque eu tenho certeza que a galera vai se dividir ao meio. E eu fico curioso para saber dos dois lados. Aproveita para compartilhar esse vídeo com um amigo que provavelmente não sabe dos diversos benefícios da taioba. E sabe de uma coisa? Eu estou apenas no começo, porque o que eu estou construindo aqui não é um canal de receitas, nem de jardinagem. É o registro de alguém que está se preparando, do zero, para sair da cidade e ir morar num sítio autossuficiente. E cada vídeo que eu posto aqui é uma peça desse plano. Plantas que vão para o sítio, sistemas que eu estou estudando, erros que eu estou evitando antes mesmo de chegar lá. Se você também tem um sonho parecido, ou só é curioso para ver como isso vai acabar, se inscreva no canal, porque quando eu finalmente chegar no campo, você vai querer ter acompanhado a caminhada desde o início. Fique com Deus e até o próximo vídeo.